Olá, como vai? O Saúde em Pauta de hoje vai falar sobre a dengue. Com as chuvas de verão, o ambiente é ideal para a postura de ovos, por isso o momento é de alerta. E são cuidados básicos que nós temos que ter nos nossos domicílios. Você está bem informado sobre a doença? Muita gente pensa que só porque mora em um andar mais alto de um prédio, está livre do mosquito da dengue. Para combater a dengue, todo mundo tem que agir. Os municípios são parceiros imprescindíveis. Nesse momento de troca do comando municipal, muitas vezes as coisas podem rapidamente tomarem um rumo não adequado. Se as ações de prevenção param nas cidades, todo mundo é prejudicado. Os municípios que estão mais graves nesse momento é exatamente aqueles em que houve um certo ruído, uma certa perturbação da continuidade dos trabalhos na área de saúde. Esse é o tema do debate de hoje. Fique com a gente. Não há como combater a dengue sem a ajuda da população. 80% dos focos da doença estão nas residências. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Ana Carolina Rabelo, referência técnica do Programa Estadual de Controle da Dengue. Ana Carolina, é preciso insistir mesmo naqueles cuidados básicos, não é? Certo. Na verdade, é de fundamental importância, Érica, a participação da população no combate à dengue. E são cuidados básicos que nós temos que ter nos nossos domicílios, como limpar as calhas e as telhas, a questão das caixas d'água, manter sempre bem tampadas e vedadas, a questão do lixo, manter em local seco, local tampado, coberto, água de piscina também, manter sempre tratada, e a questão dos pratos de plantas, evitar sempre o uso desses pratos, sempre que possível. Tendo pratinho, tem que ter areia. Tem que ter areia para evitar o acúmulo de água. Tem ainda as vasilhinhas dos animais de estimação, Isso, de água. Sempre lavar e trocar a água durante a semana por várias vezes. E agora tem um alerta até com aquela água que fica atrás da geladeira. Algumas geladeiras têm lá um recipiente, não é isso? Isso, aquela bandeja que fica na parte traseira da geladeira, sempre também retirar a água que fica acumulada e lavar com uma bucha mesmo para retirar os ovos que ficam alojados naquele local. Pois é, tem gente que pensa que já sabe tudo isso, porque esse parece um assunto muito conhecido, mas ainda existem alguns mitos sobre a doença e sobre o mosquito. Veja só. Muita gente pensa que só porque mora em um andar mais alto de um prédio, está livre do mosquito da dengue. Vai dizer que você nunca ouviu alguém contando essa história. Pois então, pode convocar uma reunião de condomínio urgente. Tem visitantes mal intencionados frequentando o prédio. É verdade que o mosquito da dengue não alça voos estratosféricos. 2 metros é normalmente a altura máxima que o mosquito da dengue atinge. Voltando à vaca fria, querido telespectador, o fato do mosquito voar tão baixo não quer dizer que ele não consiga chegar aos andares mais altos. Como você, ele pode utilizar os elevadores do condomínio. O mosquito pode entrar sozinho ou na roupa de alguém. Pode também subir pelas escadas, impulsionado por rajadas de ar. Supondo que os mosquitos da sua região tenham medo de altura e prefiram a vida mais próxima do chão, ainda assim você deve tomar cuidado. Os ovos do mosquito podem chegar aos apartamentos por meio de sacolas de compras e encaixes de produtos. Se você é daqueles que acha que o que vem de baixo não atinge, é melhor rever os seus conceitos rapidamente. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. E mais, ninguém está totalmente livre de contraí-la, quer seja morando num casebre na periferia da cidade ou em uma cobertura duplex no bairro mais chique. Onde quer que você esteja, nem você, nem a água podem ficar parados. Se você tem pneus velhos, guarde-os em local coberto. Mantenha as caixas d'água, cisternas e poços bem fechados. Cuidado com tampinhas de garrafas, cascas de ovos, latinhas, embalagens plásticas e de vidro, copos descartáveis ou qualquer outro objeto que possa acumular água. Coloque tudo em um saco plástico, feche e coloque na lixeira para ser recolhido. Pratinhos de vasos de plantas só com areia. Água, nem pensar. E o mais importante, vale para todo o prédio, do térreo ao último andar. Ana Carolina, e há um novo sorotipo do vírus, o sorotipo 4 em circulação. Por que ele pode levar a casos mais graves?
Na verdade, não há uma confirmação que o sorotipo 4 leve a formas mais graves da doença, mas há estudos que comprovam que toda infecção secundária, então a segunda vez que a pessoa ela pega a dengue, para um novo sorotipo, aumenta a chance de gravidade da doença. E quanto antes detectar, melhor, né? Se a pessoa desconfiar que é dengue, não fica esperando, não. Não, na verdade, a orientação é que no início dos sintomas da doença, a pessoa procure a unidade mais próxima de saúde o mais rápido possível. E nesse momento, descobriu ou ainda está em dúvida, já pode entrar a hidratação intensa. Isso, na verdade, nós orientamos que o paciente, durante a espera pelo atendimento médico, ele já pode ingerir bastante líquido para começar a hidratação oral, mas é necessário a procura de um médico para verificar a possibilidade da hidratação também endovenosa. E essa hidratação em grande quantidade é mais do que os 2 litros de água comuns que a gente bebe? Ingerir uma grande quantidade, uma maior quantidade do que a gente ingere já durante o dia. Agora, Ana Carolina, no caso de cidades, de regiões que tiverem uma maior incidência, o governo preparou um plano de contingência, não é? Isso, na verdade, todos os 853 municípios já têm o seu plano de contingência, com ações que foram programadas caso venha ocorrer um aumento do número de notificações de dengue. São ações de emergência. Isso, são ações de emergência que serão implantadas nos municípios com o total apoio do Estado. E houve uma capacitação dos médicos para isso? Isso, na verdade nós temos médicos contratados nas regionais de saúde e no ano de 2012 já foram capacitados mais de 15 mil profissionais, dentre eles médicos, enfermeiros e outros profissionais da área. E para quem tiver dúvidas, para mais informações, ao site www.denguetemqueacabar.com.br e ainda o serviço 155, né, Ana Carolina? Como que ele funciona nesse caso? Ele tira dúvida? O 155 serve tanto para esclarecer dúvidas dos cidadãos, e também refere-se a um local onde a pessoa pode fazer uma denúncia. Se você verificar algum vizinho, algum lote com algum possível foco do mosquito transmissor, pode entrar em contato no 155 e fazer a denúncia para que possamos ir até o local. Ana Carolina, muito obrigada pela entrevista. E vamos dar uma olhada em algumas outras ações do Plano Estadual de Controle da Dengue. Os sintomas são horríveis. Foi dor no canto dos olhos, dor nos ossos, nas juntas. Vizinhos lá perto da minha casa não ajudam, não. Todo mundo da rua ficou com dengue. A recomendação médica foi, durante o período, tomar muito líquido, água principalmente. Quando eu fui para o hospital, aí o médico me falou que podia ser dengue, eu fiquei morrendo de medo. E pensar que o grande culpado é este pequeno mosquito. Para combatê-lo, só com o envolvimento de todos. Por isso, na campanha de conscientização, todas as estratégias foram usadas. Comercial de TV e rádio. Todo mundo tem que agir para que a dengue não continue a fazer vítimas, como o Ronaldo, marido da Cida. A dengue tem que acabar. Página na internet, concurso nas redes sociais, teatro, história em quadrinho, panfletos, adesivos e um almanaque. Em 2 anos, o Programa Estadual de Controle da Dengue diminuiu em 75% os casos da doença, com ações em parceria com a iniciativa privada, o Exército, a Aeronáutica e as prefeituras. Nova Serrana, no centro-oeste do estado, recebeu um reforço de 100 agentes para combater a doença. Chegou a 4% os índices em Nova Serrana e hoje nós conseguimos reduzir para 0,5%. Então é um trabalho feito pela nossa Secretaria juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde. Uma das estratégias foi a instalação de um dengômetro, um espaço para fornecer informações sobre a dengue e recolher todo tipo de produto que pode favorecer a proliferação do mosquito. A cada pneu entregue ou a cada 10 latas ou garrafas PET, os moradores recebem 1 litro de óleo de cozinha. O que a senhora trouxe para cá? Garrafa PET, latinha de cerveja e um pneu. Levou quantas garrafas de óleo? 15 litros. Nas ruas, os técnicos lançam o fumacê, visitam as casas, espalham o larvicida e conversam com os moradores sobre o papel de cada um no combate à doença. Eu acho um trabalho muito bom, porque incentiva a gente, a ter cuidado, E quem já deu dengue sabe o tanto que é ruim, E para evitar que toda essa mobilização fosse interrompida, um alerta foi feito pelas autoridades mineiras. O próprio governador fez um apelo para que a mudança política nas cidades, com a eleição de novos prefeitos, não atingisse as ações de prevenção à dengue. Os municípios são parceiros imprescindíveis.
as prefeituras municipais e suas equipes. Nesse momento de troca do comando municipal, muitas vezes as coisas podem rapidamente tomarem um rumo não adequado. Então, chamar a atenção dos prefeitos e prefeitas que somos responsáveis pela nossa população. E mesmo nesse momento de transição política, temos que manter essa responsabilidade frente à nossa população do município, frente ao povo mineiro. Pois é, esse momento de transição, de troca de prefeitos, afetou a população em algumas cidades. Ações de prevenção à dengue foram interrompidas e houve prejuízo nos atendimentos de saúde. Esse é o assunto do debate do nosso próximo bloco. Já já. Dica para ortopedistas e estudantes de medicina. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está promovendo um simpósio internacional sobre cirurgia de coluna minimamente invasiva. As inscrições vão até o dia 5 de março. O curso acontece nos dias 22 e 23 de março no Hospital Samaritano, em São Paulo. Mais informações no site www.abcmic.com.br. Você sabia que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres? Em todo o mundo são registrados cerca de 530 mil novos casos por ano e as chances de cura dependem de detectar a doença cedo. O site do Instituto Nacional do Câncer tem uma seção inteirinha sobre o assunto. É só digitar www.inca.gov.br. No canto esquerdo da página, clique no link Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero. Você vai encontrar quais são os fatores de risco, dicas de prevenção, como detectar precocemente a doença e os tratamentos indicados. Nosso assunto agora é a troca de comando nas prefeituras. Em muitas cidades, a saída de um grupo político para a entrada de outro interrompeu as ações da área de saúde. Nós vamos conversar com Antônio Jorge de Souza Marques, secretário de Estado de Saúde de Minas, e Mauro Junqueira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Muito obrigada pela presença de vocês. Em primeiro lugar, doutor Mauro, muitos gestores que tomaram posse agora tiveram surpresas ruins, encontraram dívidas, salários atrasados, estrutura sucateada. A imprensa tem denunciado isso. O Conselho tem notícia dessa situação? Sim, Érica, tem sim. Em várias regiões a gente tem acompanhado nesse processo, secretários municipais de saúde pedindo ajuda, com relação à transição que não foi feita, como deveria ter sido feito, como está na Constituição. Prefeitos pegando a prefeitura sem informação, uma série de programas que tiveram sua descontinuidade. Agora, eu queria chamar a atenção não só para os prefeitos novos que foram eleitos, mas os que foram reeleitos também passam por grande dificuldade. Nós assistimos aí no último ano uma queda grande da arrecadação, do repasse de recursos federais. Nós estamos assistindo a todo momento redução de impostos, que atende um apelo da sociedade. O Brasil paga muitos impostos, mas em contrapartida, quem está pagando essa parcela de redução de impostos são os municípios, que têm a sua despesa fixa. E a receita, quando ela cai, quer dizer, a despesa permanece. Então, assim, os prefeitos estão passando grande dificuldade e mais de 80% dos municípios passaram aí com o resto a pagar muito grande. Isso compromete a gestão nesse início de ano. Secretário, a gente tem visto de forma particular isso acontecer nas prefeituras onde os prefeitos não se reelegeram ou não conseguiram eleger seus sucessores. E aí vem havendo corte nos serviços básicos. Como que isso afeta a saúde? Isso tem afetado sobremaneira e de forma muito importante a questão da dengue. Então, lá no Vale do Aço é um exemplo, uma região rica, potente, e nessa nossa visita, semana passada, nós andamos no meio de toneladas e toneladas de lixo no meio das ruas. Então, é uma situação muito grave. Nós temos um arcabouço jurídico ainda tímido no que rege as questões de responsabilidade sanitária. Estamos até estudando esse assunto. A responsabilidade fiscal não pode ser atingida às custas da responsabilidade com as questões da saúde da população mineira e brasileira como um todo. Isso acontece num momento crítico, né, secretário, para o combate à dengue? O Mauro, no nosso encontro de prefeitos eleitos em novembro, foi até uma fala que foi repercutida pelo próprio governador Anastasia, já falava da sua preocupação, que é partilhada por nós, dessa transição.
né, chamando a atenção para os prefeitos eleitos que estavam nesse encontro promovido pelo governo do Estado em novembro, da sua responsabilidade, da sua atenção, solicitando a atenção dos prefeitos em relação a essa agenda da dengue. Nós renovamos o programa da dengue em novembro, exatamente para fazer essa sensibilização, mas infelizmente mesmo, nós temos observado que os municípios que estão mais graves nesse momento, exatamente aqueles em que houve um certo ruído, uma certa perturbação da continuidade dos trabalhos na área de saúde. Então isso é muito ruim para a população de modo geral, e eu quero insistir nessa tese de que nós temos que aperfeiçoar. A questão da responsabilidade fiscal foi um grande avanço para o país, mas realmente a questão da responsabilidade sanitária tem que andar junto com a preocupação fiscal. Essa fala que o senhor está dizendo no lançamento do Plano Estadual de Controle da Dengue, nós mostramos no primeiro bloco. Lá o senhor chegou a tentar uma iniciativa de conscientização, né, doutor Mauro? Exato. A gente já, naquele momento, já estava preocupado com essa transição. Já sentíamos um murmurinho no meio dos secretários que acabavam de perder as eleições, né? Os prefeitos não conseguiram fazer seus sucessores, nem têm sido reeleitos, e já falavam em desmobilizar equipes, em demitir equipes. Isso me motivou nesse evento a pedir até usar o canal para tentar sensibilizar e pedir o apoio do governador para fazer isso também, né, junto ao movimento dos prefeitos. Mas a gente já tinha visão que isso ocorreria. Né? Não esperávamos que fosse da ordem, da grandeza que foi, porque há 4 anos atrás nós tivemos a mesma situação. Né? Só que esse ano foi agravado em função da questão do financiamento da área da saúde, que é um comprometimento. Né? Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, né, bem colocado pelo secretário Antônio Jorge, e de outro lado a responsabilidade sanitária. Né? Assim, qual delas que nós vamos cumprir? Né? O prefeito que está lá, e aí em Minas Gerais os prefeitos estão aí com 22,5% de gastos com recurso próprio na saúde. Os municípios estão colocando 22,5%, enquanto que o mínimo é 15%. E nós tivemos em 2012, né, uma rasteira muito grande do governo federal, que a gente esperava que promulgasse a lei com 10% mínimo do governo federal para a saúde, e permaneceu os 4%. Então, assim, poderíamos ter o dobro do orçamento do governo federal para a área da saúde, não tivemos. Estamos aí tentando coletar assinaturas, para Assina Mais Saúde, um grande trabalho da Assembleia Legislativa de Minas, encabeçado pela Assembleia, né, por vários órgãos da sociedade, para que a gente apresente ao governo federal um projeto de iniciativa popular para levar esse mínimo do governo federal para 10%. Porque não dá mais para o município arcar com mais um real na saúde. Nós temos 22,5% na saúde e 25% na educação, mais a Câmara, mais a folha de pagamento, acabou o dinheiro. Então, assim, não dá para administrar, não dá para coletar lixo, não dá para fazer outra coisa. Porque saúde e educação já estão consumindo a metade do orçamento do município. Então, nós precisamos rapidamente dar uma melhorada nisso, inverter um pouco o processo, né? E, assim, por que não discutir os limites, né, da saúde? Porque não dá para dar tudo para todos, conforme a população está fazendo. E aí, voltando na dengue, né, a população que reclama, que busca por serviços, que sabe a cada dia mais os direitos, mas esquece do dever. Se a gente voltar para o lado da dengue, o mosquito está dentro de casa. E aí a população tem que fazer o seu papel e não está fazendo. 80% dos focos de dengue estão dentro das nossas residências, não estão na rua. E aí dentro da residência eu só entro com autorização do proprietário. Então a população tem que fazer a parte dela também. E com essa dificuldade dos municípios, secretário, houve demissão de médicos, de funcionários de hospitais, ações interrompidas. Lá no Vale do Aço, o senhor esteve lá pessoalmente. Que tipo de ação o governo agora consegue fazer lá para tentar reverter essa situação? Em relação à dengue especificamente, é sempre importante, mais uma vez, destacar essa questão da mobilização das pessoas, né? Os governos têm que liderar o processo de mobilização, têm que fazer a sua parte, e isso que, de certa medida, foi interrompido no Vale do Aço pela esfera municipal. O governo estadual
esteve prontamente nessas regiões. Destacar que nós passamos Natal e Ano Novo com a força-tarefa trabalhando, atuando em municípios, virando Natal, Ano Novo, em Araçuaí, no Jequitinhonha, também agora no Vale do Aço, agora já estamos no norte de Minas, e o governo tem uma clara definição nessa questão da dengue, é uma prioridade, e nós estamos alocando os recursos que são necessários para a contratação de pessoal. Hoje nós temos, só no Vale do Aço, 200 pessoas contratadas pelo governo do estado, numa parceria com o consórcio de saúde da região. Alocamos recursos, colocamos recursos para insumos, montamos 3 unidades de hidratação no Vale do Aço, também unidades de hidratação na região de Pirapora, de forma que, sendo inevitável o aumento de casos, como nós estamos assistindo, que a gente garanta um fluxo assistencial adequado, e isso tem garantido, tanto é que nós estamos com praticamente 7.000 casos nesses poucos dias de janeiro, e não tivemos nenhuma situação grave do ponto de vista de colapso assistencial. Mas é um trabalho muito grande, sempre em harmonia com os municípios, e o Estado está fazendo a sua parte. Queria realmente destacar que existem várias ações de saúde que nós precisamos das pessoas. Na questão da dengue, já está, de certa forma, muito evidente há algum tempo já que as pessoas conhecem o problema da dengue. Então não basta mais o poder público comunicar, né? Todo mundo sabe que tem que colocar areia no vasinho, que tem que tampar a caixa d'água, tirar o pneu do tempo, mas o fato é que as pessoas, quando instadas a dizer se fazem isso nos seus domicílios, raramente a resposta vem positiva. Então nós estamos com um delta, um gap aí entre conhecimento e ação, e a solução desse buraco é a gente trabalhar a mobilização das pessoas, levar as pessoas à ação. Então, muitas das estratégias e recursos financeiros estão sendo gastos também para que as pessoas se mobilizem. As nossas estratégias, através do Dengue Móvel, através das populações nos bairros, trocando inservíveis por algum tipo de benefício, material escolar, ou óleo de soja, também tem essa finalidade de não só alertar, mas levar as pessoas à ação. Como bem disse o Mauro, 80% dos focos em torno disso estão nos domicílios. E os focos nos domicílios, a maioria das vezes, são inservíveis, coisas que podem ser jogadas fora. Lixo, né? Além da limpeza de calhas, de raros, é lixo. Então, é um esforço muito grande, por isso sempre a gente aproveita o espaço do canal, da imprensa, para fazer uma forte convocação aos mineiros e às mineiras que participem dessa luta. Essa não é uma luta de que a sociedade vai ganhar somente com o governo, não. É uma luta de toda a sociedade mineira, esse esforço obsessivo e cotidiano de combate à dengue no seu papel em casa. Não pode ter água parada, revisar os ambientes de criadouros possíveis de mosquito, e dessa forma nós vamos ter um melhor resultado em relação à dengue. Pois é, secretário, até para as políticas públicas, além da mobilização da população, a informação, esses dados, onde estão os focos, 80% estão nas residências, a informação é muito importante, não é, secretário? Nessa transição, doutor Mauro, parece que as informações também não foram passadas de um governo para o outro, há queixas até sobre isso. E aí não tem como fazer um planejamento de saúde sem informação. Sim, faltou o exercício pleno da democracia. Né? Quer dizer, quem perdeu para passar para quem ganhou, né? Todo o comando, como é que estava a prefeitura, como é que estava entregando. Quer dizer, faltou fazer a transição, né? Fazer uma transição bem feita. Isso nós orientamos, o Conselho de Secretários, o COSEMES, orientou a todo momento, a todos os secretários, nós chamamos atenção, o Estado também fez, o próprio Ministério da Saúde também fez. Quer dizer, falta de informação, né, que deveria ser feito, não foi. Eu acho que teve falta de comprometimento, né, dos gestores que saíram, né, e faltou responsabilidade frente àquela comunidade que os colocou naquele cargo. Então, assim, isso ficou evidente. E faltou também, da parte de quem estava entrando, buscar essas informações, porque se no município não conseguia, eles tinham o apoio do COSEMES regional, do COSEMES, do Estado, do Ministério, para ter informações. Hoje as informações todas estão disponíveis no site, no próprio Tribunal de Contas, então é possível fazer. Então faltou comprometimento, né, principalmente quem saiu, faltou usar da democracia que temos. Né? Estamos muito longe ainda da democracia que queremos, né? Eu acho que a gente está caminhando. O Ministério Público Estadual
está recomendando às prefeituras, aos gestores que assumiram nessa situação, que façam relatórios, que reúnam provas, porque aí também há um papel de fiscalizar e denunciar o que não foi bem feito, não é isso? Eu acho que as instâncias de controle, elas existem para isso, e também acho que é importante a gente salientar que não é uma regra geral, né? Nós estamos observando isso em alguns municípios. Nós temos aí uma renovação de pouco mais de 80% nas gestões, e eu tenho certeza que essa dificuldade não é na imensa maioria dos municípios mineiros, na imensa maioria das gestões, mas infelizmente aonde aconteceu uma certa negligência, um certo descuido, ou por uma visão política menor, ou por dificuldade, seja de que ordem for, é preciso apurar responsabilidades, porque em última instância, além do prejuízo à política pública, é o prejuízo direto para o cidadão. E como os senhores acham que isso poderia ser evitado daqui a 4 anos, numa nova transição? Eu acho que é o que o Mauro falou, nós caminhamos para uma maturação da nossa democracia. Eu acho que nós temos que buscar uma discussão na saúde, para além dos muros da saúde. Se nós não discutirmos a questão de um equilíbrio fiscal para a saúde, de uma questão orçamentária adequada, de um financiamento adequado, e essa discussão não é uma discussão da esfera da saúde, é uma discussão de toda a sociedade, do staff político, dos governos, mas é preciso discutir reforma tributária, é preciso discutir orçamento da saúde, é preciso discutir de fato muito mais do que 12%, é o orçamento necessário para a saúde continuar avançando. Eu acho que nós vamos ter sempre dificuldade nas transições. A lei de responsabilidade fiscal, como eu disse, ela fez o país avançar muito, é um grande legado para a nossa sociedade. E na saúde é uma particularidade, enquanto os dois maiores orçamentos, saúde e educação, enquanto na educação o prefeito, o gestor público, ele fica muito amarrado porque quase 80% do gasto é pessoal. Na saúde, a menor parte do gasto é pessoal e o restante são contratos e muitas vezes vínculos precários de trabalho. Então, no aperto, o prefeito vê na saúde uma margem maior para ele poder atingir esse equilíbrio fiscal, fazer os cortes, e isso está penalizando a saúde. Mas eu acho que esse é um processo de maturação, estamos aprendendo muito nesse processo dessa transição e precisamos sanear a questão do financiamento. Tenho certeza que numa próxima renovação tão salutar para a democracia, aqui ninguém está criticando o fato da renovação em si, mas é o cuidado de fazer essa transição com mais democracia, com mais transparência e com mais responsabilidade sanitária. Tá bom, muito obrigada pela entrevista, secretário. Obrigada, doutor Mauro. E nós nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.